no início, é interessante isso, né? Porque eu saí em estado de graça desse primeiro contato com o Chico, em estado de graça. Apesar de não ter falado uma palavra com ele, parecia que eu tinha reencontrado alguém muito especial, né? E 15 dias depois, a partir daí, eu comecei a ir a Uberaba com essa prima Wanda de Figueiredo Noronha, que ela ia todos os meses a Uberaba, ou então com uma grande amiga da família, que também era muito amiga do Chico, e que está encarnada até hoje, Noêmia Barbosa da Silva, que a gente carinhosamente chama de Nona. E então a gente ia, inicialmente a gente ia de ônibus, e era uma verdadeira romaria, porque chegávamos no grupo espírita da prece, era uma fila imensa, né? E eu tremia todo por dentro. Engraçado, né? Eu ficava em estado de ansiedade tão grande de ver o Chico Xavier que os meus órgãos internos todos tremiam. Eu sentia tudo tremer, o pulmão, o coração, o fígado, tudo, o estômago, tudo. Era um estado tão... E assim que eu via, cessava tudo. Calmava. Na hora que eu via, podia ser de longe, eu via, tinha acabado. E aí, engraçado, nunca contei isso, né? Mas estou contando para você. E aí, então, como ele era muito amigo das duas, né? Da Wanda e da Nona, e aí ele convidava para almoçar com ele. Aí melhor ainda, né? Era sopa no mel, né? Era o melhor momento. Então, que era um momento de intimidade e tal. Passei a frequentar não somente as tarefas do Grupo Espírita da Prece, que era sexta à noite, também é a mesma coisa, começava às 8 da noite e ia madrugada afora. Sábado à noite, a mesma coisa, começava às 8 da noite e ia até madrugada afora, e fica recebendo psicografias. Sábado de tarde, nessa época, era a Vila do Pássaro Preto, 14h15 mais ou menos, era a distribuição aos pobres que o Chico frequentava. Às 16h30, no Grupo Espírita da Prece, em sábados à tarde, ele recebia as famílias, algumas famílias, no máximo 20 famílias que tinham perdido entes queridos, de forma violenta e tal. Às vezes ele me chamava para sentar do lado dele, para ajudá-lo. Então eu comecei a frequentar isso. Quando, nessa época, morava com ele o Vivaldo da Cunha Borges, que morou com ele a partir de 1968, e acontece que ele era irmão da minha professora de piano em Belo Horizonte, a Eliana, com quem eu me casei, foi minha primeira esposa. E pelo fato da proximidade também da Eliana com o Chico, a família da Eliana, a família Borges, da Cunha Borges, de Franca, São Paulo, também do Triângulo Mineiro, né? Então, a partir do momento que eu me casei com ela, eu passei a me hospedar com o Chico lá, na casa dele, em 1984. E a convivência só aumentou. E foi uma experiência assim que eu diria que é muito mais do que uma universidade do espírito, né? Porque era ensinamento um atrás do outro, exemplos práticos de mediunidade, de todos os tipos de mediunidade que você possa imaginar, eu presenciei. E sempre, e o que mais me encantava, né? Sempre com aquela simplicidade, aquela humildade, nunca subindo no salto, nunca querendo aparecer, nunca posando de guru, que o Chico jamais tomou esse primeiro lugar, jamais. O Chico sempre fazia questão de se diminuir, se fazer um de nós, como se ele fosse uma pessoa comum, um de nós, entendeu?
Isso me encantou. Ele não deixava passar. Por exemplo, se uma pessoa chegasse, isso eu vi milhares de vezes, né? E beijasse a mão dele, imediatamente ele beijava a mão da pessoa. Se uma pessoa, às vezes a pessoa ficava, tava, vamos supor que estava tão ansiosa ou demorou muito para encontrá-lo, né? E quando ela se via diante do Chico Xavier, às vezes ela tinha um ímpeto de ajoelhar-se. Eu vi isso algumas vezes. Ele não deixava. Se a pessoa se ajoelhava, ele se ajoelhava junto. E buscava a pessoa, levantava a pessoa. Interessante, né? Tem até uma frase muito bonita que o Adelino, não foi comigo, mas o Adelino da Silveira, aí de Mirassol, no interior de São Paulo, ele conta esse caso. Que estava lá, a fila era imensa de gente, e as pessoas beijavam a mão do Chico e ele beijava a mão da pessoa. E ele, de tanto beijar a mão das pessoas, estava já ferindo os lábios, e estava escorrendo sangue. E ele, então, o Adelino ficou meio aflito e falou com ele: Chico, mas para de beijar a mão das pessoas, porque já está te machucando os lábios. Porque às vezes a mão da pessoa, principalmente as pessoas mais humildes, mãos mais rudes, né? E às vezes cortavam o lábio do Chico. Por que você faz isso, Chico? Por que você está beijando a mão? Não precisa disso. Aí ele virou-se para Adelino e disse: porque eu não posso beijar-lhes os pés. Que eu não consigo, pela minha idade, porque se eu pudesse, eu lhes beijava os pés.